Olá, boa noite. Está entrando no ar mais um episódio do Ricole Pod. Aqui você pode diversão, pode alegria, pode tudo. Só não pode, como eu já disse, não poder, tá certo? Então solta aí a vinheta. E aí, vocês gostaram da abertura? Ah, foi meu diretor que fez esse vídeo aqui, o Cláudio, certo? E as fotos foram tiradas pela Tatiana Soares. Eu vou deixar o @ dela aqui, gente. Vocês que querem fazer umas fotos babadeira, é com ela, tá certo? E meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial que eu conheço desde pequeno, né? Maravilhoso. O Marcelo Assunção, fisioterapeuta, que hoje está com 32 anos. Ele é maranhense, nascido e criado aqui em São Luís. Apaixonado por futebol, ama a família e não troca estar reunido com eles por badalação, né? E é verdade, que de vez em quando eu estou por lá. Bem apessoado, apaixonado pelos seus, é casado com Jéssica Assunção e pai da linda Cecília e da fofurice do Guilherme, gente. Possui experiência clínica em fisioterapia de solo e aquática, formado em fisioterapia pela Faculdade Santa Terezinha Seste em 2017, pós-graduado em fisioterapia neurofuncional pela Inspirar Imperatriz Maranhão 2022 e pós-graduando em fisioterapia aquática na ENAF Recife, Pernambuco. Gente, ele vai falar um pouco mais aqui do currículo dele porque é vasto. Bem-vindo, Marcelo. Tudo bom, meu querido? Boa noite, Janaína. Muito obrigado pelo convite. E, em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui e poder falar um pouco sobre coisas que só você é capaz de desenrolar numa conversa. Com verdade. Nós vamos lá. Me fala aí, você é membro da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, né? E me fala aí, fundamentado nesse conceito... O conceito Halliwick. É um conceito que, dentro do que se entende como fisioterapia aquática, ele engloba uma tríade de métodos clássicos de desenvolvimento do indivíduo no ambiente aquático, para que ele possa, desde um indivíduo imagina que ele não sabe nadar, ele se encontra num ambiente em que, de repente, ele consegue desenvolver habilidades e aí ele aprendeu uma forma de se portar naquele ambiente e poder desfrutar todo um contexto sócio-familiar. Marcelo, fala quem é Marcelo Assunção. Marcelo Assunção é um fisioterapeuta, né, daqui da terra. Eu realmente... quando me perguntam sobre quem sou, é realmente muito interessante porque existem várias faces da gente, né? Existem momentos em nossa vida que a gente se encontra, se identifica de uma certa maneira e aí o tempo passa e a gente se ressignifica. É verdade. Isso. Marcelo, fala um pouquinho como é que foi tua infância, quantos irmãos, como é que era a questão de família. Sim, a minha infância, no geral mesmo, boa parte dela, eu sempre fui uma criança como qualquer outra, saudável, graças a Deus, gostava de me divertir, de brincar, não via perigo nas coisas, né, como toda inocência de todo garoto, né, só via o lado positivo das coisas. E isso tudo para mim era muito, muito interessante, muito gratificante poder chegar e lembrar de como eu era na minha infância. Não, ele falou que ele era como qualquer outra criança. Não era, não. Ele era especial, porque eu convivi, Marcelo, Marquinhos e Stephanie, as minhas duas filhas, Juninho e Jasmine, por lá. E Marcelo sempre foi o mais, assim, equilibrado da turma, né? Marcelo era um querido. Como eu estou dizendo, conheço desde pequeno. Se ele mentir, eu vou desmentir ele aqui. Mas, gente, Marcelo sempre foi um menino muito, assim, centrado. Brincava, né, Marcelo? Como todo mundo. Adorava. Tinha as peraltices, aquelas coisas, né? E me diz uma coisa. O que te fez escolher a fisioterapia? Bom, eu, dentro desse contexto do ponto de partida de nós como indivíduos adultos, né, escolher um caminho onde a gente possa trilhar profissionalmente, eu honestamente tive várias anuências, né, nesse contexto. Então, eu posso te falar que a fisioterapia, na minha primeira vista, veio em razão do esporte. Então, eu sempre gostei muito de esporte. Futebol é, assim, prateleira A para mim. Então, gosto muito, consumo muito futebol. Gosto realmente.
Então, em razão do futebol, a fisioterapia foi a primeira vista. Aí é engraçado dizer, porque as coisas vão passando, as coisas vão acontecendo, e essa minha perspectiva sobre o que trilhar na fisioterapia passou muito rápido. Então, 6 meses depois, eu já me via de outra maneira. Então... Incrível, né? Porque assim, quando a pessoa fala fisioterapia, a gente geralmente associa a esporte, lesões, aquela coisa. Mas, gente, é uma coisa tão vasta, vocês vão já saber o que eu estou falando aqui, porque eu estou com um especialista, tá certo? Então, Marcelo, aí tu escolheste outra área, digamos, mas a paixão pelo esporte, né? Sempre esteve comigo, né? Eu, particularmente, além de ser um assíduo praticante do esporte, recomendo aos meus colegas, meus amigos, que de alguma forma ou de outra se insiram nesse contexto da prática esportiva, porque a gente sabe muito bem, né, Janaína, que saúde pode estar ligada ao esporte, tudo bem. Sim, que é o esporte competitivo, ele de nada tem a ver com a questão de saúde e bem-estar, mas porque existe toda uma era de competitividade que dá margem para outras óticas, né? Mas, Marcelo, por falar em esporte, a fisioterapia em algum âmbito, ela pode ser considerada um esporte? Ou pode se associar, ou a pessoa pode praticá-la como esporte? Olha, honestamente falando, eu acredito que existe um caminho que a fisioterapia deve trilhar e deve ser muito bem delineado. O esporte ou qualquer outra prática regular de atividade física, ela pode, vez ou outra, ser confundida com qualquer outra coisa, mas com a fisioterapia jamais. Existe todo um contexto metodológico, técnico, que sustenta toda essa razão. Interessante. Nem como atividade física. Complementar, né? A fisioterapia ela pode servir como um parâmetro de assistência a uma prática de atividade regular, que a vez ou outra pode ser ou não prescrita por um médico, ou de repente por uma equipe de educadores físicos, ou ainda para aquele praticante mesmo sucinto de final de semana. O Marcelo também é o diretor responsável técnico da clínica Cuidar Saúde e Bem-Estar. Marcelo, fala quais as atividades, não é nem atividade, gente, 3, 2, 1. Como é o nome do negócio que... Não fica legal, né? Não é errado, tu fala... Tá. O erro é normal. Não é atividade, os cuidados que tem lá, os serviços. Os serviços, tá certo, isso. Marcelo também é diretor responsável técnico da clínica Cuidar Saúde e Bem-Estar. Ele vai falar pra gente quais os serviços que a Cuidar oferece. Bom, a Cuidar é um sonho que eu desenvolvi durante a minha graduação. Particularmente falando, se deu bem no finzinho dela, porque, de novo, a gente se imagina de tudo quanto é forma, e depois que as coisas começam a tomar peso em nossas cabeças, então tudo se desenvolve. Então, em razão disso, a clínica Cuidar desde o princípio veio em razão de uma ideia que eu tinha de cuidar das pessoas, por isso o nome Cuidar porque ao longo das nossas trajetórias profissionais e a mesma acadêmica, eu encontrava algo que era peculiar aos meus olhos. Então, Janaína, falta cuidado, falta amparo, falta solidariedade, falta um pouco desse senso cristão para com o outro. Então, às vezes a gente entende que é um paciente, entende que é um cliente, como quer dizer, mas existe todo um senso cristão que deveria permear, zelo, né? Verdade, com certeza, sobre toda essa necessidade de ter o outro para cuidar dele. Agora me fala nessa questão de cuidar, quando uma pessoa deve procurar um fisioterapeuta? Deveria procurar um fisioterapeuta, idealmente falando, né? No meu mundo azul, a fisioterapia deveria estar inserida em todas as faces de intervenção à saúde, desde a prevenção, a promoção de saúde ou qualquer outro nível de atenção básica, ainda que seja, a fisioterapia deveria se mostrar presente. Mas é independente de idade, bebê... Independente de idade, né? Necessariamente falando, não sabemos...
as demandas que podem ser necessárias para que uma criança possa desenvolver e tocar sua vida. Um idoso, de repente, que se sinta mal em razão de uma doença associada, de um jovem que indo à escola ou ao trabalho sofreu um acidente, de um trabalhador mesmo no seu ambiente de trabalho que de repente se mostrou assíduo nas suas tarefas, começa a desenvolver atividades que de uma forma ou outra mecanismam lesões. Então a fisioterapia é meio que um manto, é um manto que pode cobrir várias áreas. E por falar nisso, a Cuidar, você lá desenvolve alguns métodos, né? Aí algumas técnicas que eu queria que você discorresse aqui pra gente. Bom, a Cuidar é uma forma de atender a nossa população da cidade vamos lá. Então a Cuidar oferece serviços que atendem a toda a região metropolitana de São Luís, a necessidade de ofertar não só uma fisioterapia de solo de qualidade, que é um compromisso de todo e qualquer equipe ou centro de fisioterapia que se preze, mas de ofertar também uma fisioterapia aquática, que é tão carente na nossa região. É verdade, eu tive a oportunidade de gravar uma vez um vídeo lá e presenciar um atendimento. Cara, é muito maravilhoso. A estrutura, né, da Cuidar, é realmente o nome. Nossa, é um cuidado, questão de iluminação, temperatura da água, o ambiente, som, aquilo ali tudo envolve e faz, né, é parte do tratamento do paciente. É verdade. A necessidade de ambientar todo o espaço é sumária, porque assim existem várias condições que podem lhe trazer, lhe remeter condições de melhor entregue na terapia, condições que possam lhe favorecer uma regressão, que de repente pode ser bem-vinda ou não sei qual o contexto inserido nessa razão. Então é sumário, qualquer necessidade de tornar um ambiente terapêutico ideal. É verdade, gente, é maravilhoso. Eu vou até marcar umas sessões aqui que o negócio já tá ruim. Tá ruim. A gente vai ter outros podcasts com assuntos específicos, certos? Um deles eu quero até deixar de antemão aqui, doutor, é a questão do lipedema, né, que a gente vai discorrer isso aí após, vai ser um programa sobre isso, né, porque às vezes eu descobri agora essa questão do lipedema e às vezes a gente pensa que é celulite, que é não sei o que, e às vezes é outra questão, mas isso aí é para outro programa. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito bacana. Gente, ele recebeu um título. Eu quero saber como é que foi para te receber esse título. Em primeiro lugar, eu diria para você que é uma honraria muito grande, né? Isso coroa, isso é uma forma de você perceber que aquele momento de dedicação que se mostrou necessário no passado transmite frutos. É verdade. E como foi para te concorrer? Quantas pessoas? Onde foi? Conta pra gente. Gente, olha, eu tô tão orgulhosa, porque assim, eu vejo esse menino pequeno, e hoje vê que o rapaz deu porque presta, eu tô muito feliz, entendeu? Então assim, a gente fica assim. Aí eu quero saber como é que foi, como é que tu foi convidado, como é que é a prova, quantas pessoas, e quando você recebeu mesmo esse título. Então, o título de especialista pelo Conselho Federal é dado pelo um certame, né, que é feito normalmente assim num período de 2 em 2 anos. Nossa! É um momento onde todas as especialidades que se encontram reconhecidas pelo Conselho abrem inscrições para que possam ser submetidas ao certame. A princípio eu tomei conhecimento já um bom tempo atrás, tá? O meu interesse dentro da fisioterapia aquática já veio já de um bom período já, por volta de 2014 já venho mostrado interesses já dentro da área. Então, mas o meu trabalho em si começou ali em meados de 2019, tá? Comecei a apresentar os primeiros trabalhos, os primeiros interesses, as primeiras necessidades de fazer cursos, investir tempo de estudo, estrutura e condições para que no momento como esse as coisas pudessem se desenvolver. No geral, é uma disciplina que eu tenho desde que eu optei por desenvolver essa especialidade na minha grade.
É verdade, gente. A gente já está aqui, acho que mais de meia hora. Não abrimos o vinho, mas a gente vai abrir, porque sempre olha aqui com a gente, ó. Sempre, sempre, sempre a Aurora. A Aurora hoje, a gente vai abrir esse aqui, ó. É um Saint-Germain, é um blend, né? Cabernet, Merlot e Tannat. São misturas de uvas e a gente vai abrir para brindar, porque a gente ainda vai continuar esse assunto aqui do título. Ele vai falar para a gente também sobre fisioterapia aquática. Gente, Vamos lá. maravilhoso. Vamos lá. Agora, como é que eu vou servir o doutor se eu não me levantar? Meu diretor. Então, ele se serve. Estou brincando. Vai lá. E por falar em aromaterapia, a gente também está aqui, ó, com a do Terra. Hoje a gente usou o olhinho de peppermint de tangerina. Gente, tá um ambiente muito gostoso aqui no estúdio. Brindemos. Brindemos. Vamos lá. Doutor, me diga o que é fisioterapia aquática. Ô, Janaína, é o seguinte, a fisioterapia aquática, imagina que, diferente da fisioterapia que a gente tem como conhecimento comum, ela experiencia coisas que somente o ambiente aquático vai favorecer aos pacientes, aos usuários dessa forma de atender nossos clientes. Então, existe todo um contexto que envolve essa relação. Então, diferentemente de estar em ambiente aquático, a seco, nós vivenciamos aquilo que a gente entende como cinesioterapia. Sim. Então, o que seria a cinesioterapia? A cinésio do movimento e a terapia de terapia mesmo, então de tratamento. Então, a hidrocinesioterapia é um dos fundamentos que rechaçam a cinesioterapia no ambiente aquático. Portanto, a fisioterapia ela vai sendo conduzida por meio de métodos e técnicas que são específicas, condicionadas para aquela relação e ainda de uma necessidade de entender os princípios físicos da água e toda a relação que esses princípios físicos da água mostram-se como efeitos fisiológicos da imersão, que não é só do paciente, mas também do terapeuta. Pois é, existe uma grande diferença, né, doutor, entre a fisioterapia aquática e a hidroginástica. Existe, com certeza. E assim, mas elas se correlacionam? Olha, eu posso falar por mim, assim, razão de causa. Então, lá na Cuidar, por exemplo, a gente tem parcerias com profissionais que trabalham, educadores físicos, portanto, que trabalham com esse tipo de serviço de hidroginástica e que, vez ou outra, eles podem sim entrar com uma terapia associada de suplementação. Claro, cada paciente vai ser condicionado em razão de um perfil que aquela turma ou aquele professor está apto a desenvolver. Olha aí, interessante. Mas eu vou voltar para o título, porque eu quero saber quem foi que recebeu esse título aqui no Maranhão. Eu quero saber. Pois bem, assim, no momento eu posso falar para você que no nosso estado existe uma carência muito grande, como eu havia falado, dessa ciência técnica da fisioterapia aquática. Então, para você ter uma ideia, o Maranhão é um estado muito grande. Então, diferentemente de outros estados, que geologicamente falando são menores, existe uma população terapêutica e técnica preparada já bem interessante. Já não podemos falar a mesma coisa do nosso estado. Nosso estado é muito carente de muitas coisas e uma delas é essa ciência técnica da fisioterapia aquática como uma especialidade e não mais como um recurso como havíamos visto há tanto tempo atrás. No nosso estado, por exemplo, nós temos 6 profissionais aproximadamente, 6 ou 5 profissionais. É mesmo? É muito pouco, tá? Então, para que você tenha uma noção da extensão da coisa, fica a reflexão, né? É verdade. Então, foi só você? Atualmente, nesse certame foram aproximadamente 3 especialistas reconhecidos pelo Conselho, né?
Anteriormente havia apenas 2. Acredita? Nossa, gente, tá vendo? E dentre eles, um professor seu, não é isso? Na verdade, eu diria a você que eu tenho 3 professores que estão inseridos comigo nessa Sim. carteira, né, de especialistas aqui do COFITO pelo Maranhão. Então, é muito interessante porque parte desses professores eu pude vivenciar na disciplina de fisioterapia aquática e em outras disciplinas mesmo, mas assim, vez ou outra se comentava em respeito de estudos mesmo, na necessidade de interesse quanto aluno de graduação. Então, é muito interessante para mim poder dividir esse rol com meus professores. Tá vendo? É aquele ditado, diz que o aluno fica melhor do que o mestre, olha. Tá vendo, gente? Um aluno receber a mesma honraria, digamos assim, que os seus professores, gente, acho que foi um motivo de muito orgulho, viu? Ah, com certeza. Porque, gente, eu sou muito amiga da mãe do Marcelo há muitos anos. Eu não vou dizer aqui, mas, gente, há muito tempo, entendeu? Então, assim, Raquel, ela vive para trabalhar. E, assim, quando ela parou, que ela me falou que ela se emocionou, eu digo, minha irmã, tu parou? Então, parei, amiga. Ali eu parei e eu vi meu filho, eu fiquei maravilhada. Então, gente, é algo assim fantástico. Olha, parabéns, viu? Porque nós estamos carentes, certo? E você aí que sente alguma coisa, a gente vai deixar o @ aqui da Cuidar, para vocês acompanharem lá os serviços, tal, ver como realmente, depois eu até vou me oferecer a fazer uma aula lá para mostrar para vocês, né, isso. E como eu tô falando, nós vamos ter vários podcasts, um podcast por mês, aí durante um período de no mínimo 6 meses, para falar para vocês a importância da fisioterapia aquática e quais os benefícios que ela causa e quais as indicações. Doutor, tem algum caso assim curioso que você pegou assim que, nossa, esse aqui tipo, esse caso aqui, como é que a gente vai resolver? E resolveu. Bom, é muito interessante, posso falar, porque no momento eu me encontro na condição de supervisor de estágio da clínica, da clínica escola da APAI, então... Nossa, gente, olha só. É interessante porque a gente acaba dividindo esse momento de avaliação, mas também ainda essa prática clínica com os alunos. Então, existe, vez ou outra, aparece alguns casos, assim, em especial existe uma paciente que... havia todo um contexto de desfavorecimento a ela, passou por várias situações de acidente, de erros dela mesma, assim, como por ter pouca informação, então desacreditada, é verdade, porque... sabe, infeliz com tudo e com todos, e aí você ser apresentado uma pessoa como essa, e aí você, pouco a pouco, vê a evolução, né? Vê a evolução dela, você observa até o semblante, o aspecto emocional da pessoa, do indivíduo, dentro de qualquer âmbito que você estiver abordando, é o interessante. É o interessante, porque a partir daí a gente já começa a observar evoluções, que não é só do movimento, que não é só da qualidade do movimento, que não é só uma questão da estrutura do movimento, da estrutura do indivíduo em si, mas também do aspecto social dessa pessoa para com todos ali no setor e até mesmo comigo. É interessante, né, que assim, depois do advento aí das redes sociais, das coisas, a gente vê vários vídeos, né, doutor, com pessoas que são lesionadas e que elas insistem, eu digo insistem, quando elas dão continuidade no tratamento, a gente vê a evolução, porque tem gente que chega lá paralítico mesmo, não é? E a gente vê aquilo ali, gente, aquilo ali mexe corpo, o doutor falou, corpo, mente, coração, sentimento, gente, é muito interessante, viu? É vida. É muito interessante você mudar a perspectiva de uma pessoa, né, em razão de porque ela desacreditava. Mas isso tem a ver, por exemplo, pessoas com, digamos assim, um caso. Uma pessoa idosa, que eu digo assim, digamos, de 60 anos, que já está com, digamos, se lesionou, está com uns 4 anos, ela, de acordo com coisa, dá para recuperar, né, doutor?
Depende, do tudo caso, depende, né? depende tudo do caso. A gente, assim, não existe algo que eu goste de falar que não seja o depende. O depende, e não é clichê, porque é muito óbvio realmente. Então, é muito difícil você sentenciar algo a alguém. Então, um diagnóstico, um prognóstico, para algumas pessoas pode soar como uma sentença. Então, isso é muito pesado para muitas pessoas. Então, em razão disso, eu privo por evitar. E às vezes eu tiro por mim. Muitos anos atrás, eu quebrei 3 dedos do pé. E, gente, fisioterapia não é uma opção que você faça ou não. É uma obrigatoriedade para o tratamento ser concluído, não é isso? Com e certeza. eu meio que relaxei. Hoje eu tenho uma elevaçãozinha assim no pé, né? E às vezes a gente pensa que é só engessou, ficou ali, tratou, tal. Eram 10 sessões, acho que eu fiz 3, 2, não sei o quê. Gente, para vocês verem a importância da fisioterapia nesses casos, né? Porque às vezes a gente pensa, não, ali o osso colou. Não, aquilo ali é fundamental, é o fechamento, como a gente diz, né? E aí dá continuidade, é um trabalho maravilhoso. E aquela da questão do atrito na água, ele é mais leve. Vamos lá. Vamos de Aurora. Vamos de Aurora. Então, esse contexto que envolve o movimento em meio líquido, ele se dá através, como eu havia falado, dos princípios físicos da água. Então, existe uma fundamentação dentro dessa razão que nós chamamos de viscosidade. Sim. Existem outras que, vez ou outra, vão estar ali em contribuição nessa terapia do paciente na piscina, por exemplo, que vão ocasionar um efeito resistivo ao movimento, ou ainda que possam proporcionar uma margem de condicionamento para o paciente, ou ainda, vez ou outra, ser com um parâmetro associado a algo que a gente chama de implementos terapêuticos, de proporcionar fortalecimento a esse paciente. Então, a viscosidade, nesse contexto, ela é uma forma de você proporcionar ao seu paciente incrementos resistivos para fortalecimento, para condicionamento, enfim. Olha só, tá vendo? E aqui palavras do fisioterapeuta que recebeu este título, gente, que a gente se honrou muito. Então, eu queria que você deixasse um recado, assim, para as pessoas que muitas das vezes, né, não entendem essa questão da importância da fisioterapia no tratamento, certo? E deixar um convite, né, para conhecer lá, cuidar, ir lá bater um papo, olhar aquele ambiente maravilhoso com você. Tá certo. Bom, podia falar a você o seguinte, que a fisioterapia deveria ser compreendida como uma forma de você enxergar o amanhã. Então, é um trabalho de formiguinha. Então, não é algo imediatista. Então, o paciente que tem um olhar mais prospectivo, assíduo, acompanhado de um profissional de qualidade, que ele possa, adjunto a outros profissionais, associar e condensar uma terapêutica convergente, o paciente só ganha. O paciente só ganha seja lá qual for o caso. O paciente só ganha seja lá qual for o contexto. O paciente só ganha seja lá qual for a condição. Olha aí, maravilha. E, gente, antes da gente, temos quantos minutos aí? Meu diretor... Temos, né? E eu queria ressaltar essa questão, porque muitas das vezes as pessoas, elas acham, né? Como eu estou falando, às vezes elas confundem fisioterapia com uma atividade física, com aquela questão da hidroginástica, não sei o quê, e não levam a sério a questão da continuidade, porque, digamos assim, é um complemento para você ter êxito nas questões de lesões, né, disso, de aquilo. Mas, doutor, tem pessoas que já nascem com lesões e elas também
são tratadas pela fisioterapia. São tratadas pela fisioterapia. Enfim, existem várias condições que sustentam isso. Então, você tem, por exemplo, crianças que, por algum motivo, em razão de uma gestação mal conduzida, por exemplo, aparecem nos nossos setores com malformações congênitas. Então, aparecem pessoas com doenças sem explicação. Então, esse é o contexto que aparece. Não existe uma necessidade de ter uma doença específica ou uma lesão, uma coisa assim provocada acidentalmente. Existe, tudo existe. Existe, né? Assim, tudo pode do podcast. Então, tudo existe tudo. Tudo dentro do contexto de saúde e doença é inerente ao ser humano. Então, nós estamos aqui expostos, estar numa sala como essa é um momento, uma forma de você ser exposto de alguma forma. Lá fora também as pessoas estão andando na rua, estão expostas a acidentes, expostas... É verdade. Tivemos a pandemia, não faz muito tempo, né? Ele existiu, aconteceu, e fazer o quê? Muitas pessoas adoeceram, algumas pessoas nós perdemos. Então, viver é isso. É verdade. E me diga uma coisa, tem essa questão de idade para recuperação? Por exemplo, um paciente na fase adulta, madura, digamos assim, e um paciente mais jovem, ou pode também ter a questão também da continuidade, não é isso? Que também fala aí um pouquinho para a gente. O prognóstico de uma terapia com uma criança, geralmente em comparação com o idoso, é muito interessante, porque a depender do perfil a ser tratado daquele paciente em questão, quando você compara uma criança com um idoso, claro, a criança geralmente ela cursa a evoluir um pouco melhor, né? Então o idoso é tudo mais lento realmente. Então, você pegar um paciente, uma criança que quebrou uma perna, e aí pegar uma mesma vovozinha que quebrou a mesma perna na mesma região, são prognósticos completamente diferentes. E completamente diferentes em razão, claro, de uma relação que há metabólica, uma relação que há estrutural, nutricional, às vezes a pessoa é praticante de esporte, financeira, né? Verdade, então tudo se envolve dentro desse bolo. E tudo lá o senhor analisa tudinho, né? Para chegar naquele contexto, a anamnese lá da situação. Agora vamos de dicas. Dê umas dicas aí pra gente, para prevenir lesões. Bom, é sempre interessante quando a gente pensa em prevenção de lesão, você preparar aquela estrutura que você vai trabalhar. Você imagina um funcionário que trabalha com digitação, por exemplo. Então, imagina só quantos movimentos ele deve repetir num único expediente de trabalho. Então, será que seria interessante, será que seria bem-vindo preparar essas estruturas para toda essa carga repetitiva de ações motoras que envolvem as mãos e os dedos? Fica a reflexão, né? Então, é muito bem-vindo toda essa relação. Então, você preparar, que nesse caso é para um digitador, mas que se estende para toda e qualquer profissão. Pessoa que passa muito tempo sentado, né? Trabalha com... Lá fora nós temos ali centenas de motoristas e cobradores. Nossa. De ônibus, de Uber, de táxi, de tudo que você imaginar. Esse pessoal também, trabalhar é exposição também. Então, se o indivíduo que recebe a informação e ele tem essa informação condensada em sua cabeça e ele consegue exercitar, ele vai se proteger. Então, coisas como essas podem soar para muitas pessoas, para muitos trabalhadores, um teor certo de ergonômico. Então, seria uma medida ergonômica para que você proporcionasse uma qualidade de vida maior para aquele funcionário, para que ele conseguisse levar a sua jornada de trabalho por mais tempo, para que ele garantisse o sustento da sua família, para que ele pudesse ir no cinema, numa praia, numa viagem. Porque no fim das contas é tudo sobre isso. É como você vai proteger o seu maior bem, o seu maior patrimônio, que é o nosso corpo. Por isso que já existe até empresas, né, que já adotaram aquela questão do alongamento, né? A gente também
a Arquivar, né, que a gente vai falar também um pouco dela, que teve aí um workshop. O doutor Marcelo estava lá na hora da abertura do workshop, que eu fui lindamente ser a mestre de cerimônia, meu amor. E a gente teve esse momento, né, dessa importância de se alongar, de fazer certos movimentos que, às vezes, a pessoa disse assim, gente, isso aí não funcionou. A gente, são movimentos tão... O pessoal, movimento aleatório, que não... Gente, mas aquilo ali é fundamental. Fundamenta muita coisa. Imagina você... Já ouviu falar na síndrome do túnel do carpo? Não. É uma doença que é uma LER, né? É uma doença que é associada, por isso o nome LER, lesão relacionada ao esforço, né? É uma lesão do esforço repetitivo, né? Então, essa lesão do esforço repetitivo, ela é sustentada em cima disso. Então, você faz o movimento deliberadamente, incorporado a outras condições que o teu trabalho pode implicar, você não prepara essa estrutura, você vai para casa, vai utilizar o mesmo braço que você trabalhou, você vai fazer suas coisas que você gosta, seu lazer, usando o mesmo braço que você utilizou, você vai de repente lavar uma roupa, vai escrever, vai estudar usando o mesmo braço que você utilizou. Então, sabe, se você não tem toda essa condição, essa noção de se cuidar, realmente você perece. É verdade. E não vamos longe, né, gente? Eu desenvolvi aqui um cisto, aquele que tem água dentro, como é o nome? Cisto sinovial. Aí, de vez em quando eu aperto ele aqui, ele some. Mas isso aqui, olha, não vamos longe, não. Olha isso aqui, ó. Vocês conhecem? O danado do celular. Esse aqui, meu amigo, que ainda mais para quem trabalha com isso aqui, edita, faz texto. Para mim, olha, e às vezes dói. Vem uma dor aqui, aquela dor puxada, né? E às vezes eu também tenho notado que esse braço aqui, ele tá mais grosso do que esse. Isso é de movimento, né, não? É interessante essa relação que é muito atual, né? Sobretudo por conta que o celular hoje você tem a sua vida ali. É verdade. Então, no celular, por ter a sua vida ali, você acaba ficando mais conectado realmente. Então, é imprescindível que tenhamos essa noção de como fazer o manuseio correto do celular, né? Então, que não é só dos dedos, que não é só uma relação da mão. Às vezes a postura aqui... Isso, tudo é uma forma de como você se encontra nessa relação do manuseio do celular. É incrível, gente, porque olha a posição que a gente fica. A gente fica e às vezes isso aqui já tem até um nome, né? Que eles botaram no coisa, que é aquela posição que a gente fica. Então, vale o alerta, certo? A gente não vai morrer usando isso aqui? Vai, mas como o doutor está falando, a gente tem que se prevenir, parar um pouco de manhã, dar aquela alongada, se esticar um pouquinho, fazer um movimentozinho, porque, olha, eu vou dizer para vocês, e é tão corrido que às vezes a gente não para, mas é importante. Por quê? Você tem algumas medidas ergonômicas, né? Que a ergonomia não vai só... você deveria compreender como uma forma terapêutica de se prevenir do trabalho, mas assim, como eu havia falado antes, às vezes a pessoa está tanto tempo conectada no celular, mas é só uma questão mesmo dela, quanto o particular dela. Sim. Então, a gente encontra jovens ali que passam 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas... 11 horas de manuseio diário com o celular, e aí você não entende como é que consegue, né? Mas ainda assim, conseguem. Consegue, gente, que menina é bicho danado, meu irmão. Meu Deus do céu. Pra tirar, na hora de introduzir é rapidinho, mas pra tirar... Então, nós temos tecnologias que hoje podem assistir, né? Toda essa relação. Nós temos ferramentas de reconhecimento de voz, né? Mas assim, tem que ter consciência realmente. A tecnologia veio para tirar um pouco o mecanismo do movimento da gente, mas a gente precisa também saber como utilizar. Então, a forma de como você tem a tecnologia como ferramenta para que você possa fazer suas coisas é importantíssimo. É verdade, porque... Equilíbrio, digamos, né? Equilíbrio. Mas eu trabalho... Gente, eu também trabalho com isso, mas olha só o que está acontecendo, entendeu? Então, se a gente não parar para realmente
remediar, ou então tentar remediar, que às vezes está... Mas é como o doutor está falando, a fisioterapia, ela sempre tem um caminho para cada caso, né? E eu já vi, doutor, realmente pessoas com lesões seríssimas, com idade avançada e tal. Mas por quê? Porque é uma constante, como ele fala, é uma constante. Não é você fazer uma, duas, melhorou, não. Não é? É todo o tempo aquele passinho, aquela coisa ali, todo dia um progresso, um avanço, mas fazendo, né? Hoje em dia, o que mais se vê é crianças mesmo, cada vez menores, cada vez mais jovens, com o tempo maior de exposição. Então, às vezes é uma tela maior, mas às vezes é uma tela pequenininha. Então, Sim. Imagina essa criança com 5, 6, 7 anos crescer dentro dessa rotina. Né? Vai ser o novo idoso. Pior, gente, porque olha, eu já estou vendo, eu com 48. Aí eu já olho, às vezes, meninas de 20 e pouco. Eu digo, gente, como será essa geração com a idade? Não que eu não esteja lá essas coisas. Já tomei podre, minha irmã. De vez em quando o negócio aqui tá ruim. Mas assim, às vezes, né, que a gente vê aí esse pessoal com tudo à vontade, aí dorme tarde com o celular direto, aquela coisa todo dia. Às vezes a gente vai dizer, gente, como é que vai chegar? É que chega, né? Pois é. Não é? Vai chegar defeituoso, chega. Mas, gente, Pois não é que não se use, é que procure meios como a fisioterapia para dar aquela equilibrada no negócio, né? Porque, como o doutor falou, tecnologia está aqui para servir a gente, mas também tudo exageradamente vem uma reação. A comodidade é algo que é complicado, né? É verdade. Assim, somos condicionados a ficarmos cada vez mais parados, cada Sim. vez menos dinâmicos, né? Nosso dia a dia. Hoje a gente não precisa levantar da cama para trocar um canal, hoje a gente não precisa levantar do sofá para atender um telefone, hoje a gente não precisa nem ir na porta para atender. Hoje você libera as portas de onde você quer, né? É muito interessante. Mas me diga uma coisa, a maioria, vamos aqui, mais uma curiosidade, a faixa etária de pessoas que lá na Cuidar que procuram os serviços de fisioterapia? Bom, nós temos uma carteira diversificada. Nós temos que crianças, nós temos adultos jovens, nós temos adolescentes e nós temos idosos também. Mas assim, o idoso geralmente ele tende a ser mais frequente, né? Na fisioterapia. A gente sabe, em razão disso, em especial as mulheres, tá? As mulheres, normalmente, elas costumam ter uma incidência maior na admissão de programas de fisioterapia. Mas, assim, os homens é mais por lesão? Eu diria que sim. Geralmente o homem vai quando realmente o bicho está pegando. Então, quando associa coisas como o lazer dele, de repente ele gosta de jogar uma peladinha dele, mas ele tá bom, ainda dá para jogar, ainda dá para correr, ele vai lá e segue e mantém, até que o momento volta de novo e ele não consegue, aí dá aquela assustada. Aí no momento que dá aquela assustada, ele reavalia. E é um problema, né? Porque a mulher geralmente ela tende a ser mais precavida, né? Dá aquele sustinho, pronto, ela já entende, já avalia e já dá entrada. Já nós homens, eu posso falar por conhecimento de causa. Eu conheço vários colegas, vários parceiros mesmo, amigos até, que têm uma perspectiva de como entender as coisas. O cara é macho, segura até o final. Que não difere muito do passado, né? Tudo bem, hoje a gente encontra um pouco mais de homens mais conscientes da sua condição quanto corpo, né? Nesse contexto de vida. Limites, né? Mas no passado... Aquela coisa de alertas, o corpo dá aqueles sinais, né? Lógico, também tem gente que já é louco, que qualquer sinal já tá... Existem esses também. Eu inclusive, já pude conhecer bem de perto pessoas mais ou menos assim. Aí, minha senhora, vai pra cá. Olha só isso aqui. Você já melhorou, você já tá bom. Não, vá pra cá. Mas é interessante, sabia? Porque existem pessoas que, às vezes, não tem um ciclo
familiar interessante, não consegue conversar com seu esposo, às vezes não tem um esposo, às vezes não tem um colega, não tem um amigo. Então, realmente, a pessoa fica louca, fica virada, ela precisa conversar. E, vez ou outra, é mais ou menos assim que a gente consegue encontrar pessoas. A carência, né, que pode levar a quadros muito tristes, né, de depressão. Então, realmente os tempos vão passando e as pessoas vão se distanciando, é o que eu venho observando. E às vezes o profissional, né, doutor? Acho que todo profissional, principalmente da área médica, ele tem um pouco de psicólogo, né, de ouvinte, né, deveria, pelo menos deveria, tá? Deveria, eu gostaria de dizer que tem, mais humano, né? Eu gostaria de dizer que tem, mas eu não consigo. Eu tenho que dizer que deveríamos ser mais. Né? Não, porque, lógico, a pessoa está lá, é objetivo, né? Mas assim, porque também se deixar, meu irmão, todo dia a pessoa está lá, aí liga, se torna amigo, não sei o que, vai só uma mensagem, dá um conselho, aí também, mas, né, meu colega, pelo amor de Deus, não é terapia, gente. É fisioterapia, não é terapia. Vai tratar a sua cabeça lá com quem entende. Mas assim, realmente, porque quando a pessoa também sente segurança também no profissional, ela já chega àquela questão de se abrir um pouco mais, né? De sentir... Porque gente, o profissional de saúde, ele, de uma certa forma, quando a gente encontra realmente profissionais assim como o doutor Marcelo, mais humanizado, mais que eu vejo assim... Acompanhei, né, uma gravação que eu fiz lá da piscina, como ele entra na piscina, ele tem aquela questão mesmo do cuidado, do movimento, daquilo, aquela coisa e tal. Acaba que... Porque é tudo feito com toque, né, doutor? Tem que sentir realmente... É uma questão de energia também. Sim, tá? Né? E às vezes aquilo ali, o paciente se sente seguro. Porque para um tratamento... A pessoa procurar um profissional que ela não se sinta segura, realmente fica difícil, né? Até atrapalha um pouco do tratamento, Atrapalha porque, vez ou outra, você pode ter assim, a melhor estrutura, você pode ter um paciente com condições muito boas, com boa margem de recuperação, você faz as melhores técnicas, você aborda os melhores métodos, você utiliza dos melhores recursos, no entanto, ele não tem um resultado tão bom. Aí, no entanto, aparece a outra face da verdade. Você vai encontrar um paciente com um prognóstico muito ruim, condições péssimas, com estrutura ruim, e, no entanto, você faz um bom trabalho. Então, isso é muito louco, porque são as duas faces, né? As duas realidades que, vez ou outra, se confundem ou não. É verdade. Agora me diga aqui uma curiosidade. O fisioterapeuta Marcelo, ele fica só na clínica ou ele acompanha no dia a dia? Por exemplo, você está no lazer, numa coisa e tal, sempre vem um start assim, eita, fulano tá lesionado, eita, aquilo ali não sei o quê, ou dá para dar uma parada? Eu diria a você que... sempre alerta? Eu sou acessível, então eu tenho pacientes que às vezes me ligam, tem um paciente que fala comigo, então eu não vejo nenhum problema em razão disso. E normalmente eles me procuram, mas existem casos específicos, né, que cabe sim aquela realidade. Existe também, tudo bem, não é que fica a questão de interesse financeiro do pós-venda, né? E tudo bem, eu tenho isso comigo, inclusive oriento os meus parceiros na clínica para que façam esse pós-venda. O que seria esse pós-venda? Seria justamente isso. Mas é que não é bem só o pós-venda, ou ainda, não é pelo pós-venda, e sim pela necessidade de se interessar pelo outro. Às vezes a pessoa se doa por vir, acredita no teu serviço, causa um senso de interesse. De repente a pessoa se afeiçoa a você no bom sentido, né? Claro, mas é tudo em cima dessa razão. Porque na realidade cria-se ali um vínculo. Um vínculo, né? O nosso compromisso deveria ser esse, né? Claro. Um vínculo que ele tem os seus limites. Ele começa e termina dentro da ideia de bem atender uma pessoa. Então é mais ou menos assim que eu entendo.
Mas me diga uma coisa, tem, por exemplo, na questão, por exemplo, a pessoa lesionou, ela tem um período de tratamento, mas é sempre bom, tipo, de período em período ela voltar lá para saber como é que tá. Assim, existem casos que você vai realmente fazer um trabalho de manutenção, de controle, de um período de recuperação que você se submeteu, né? Então, eu poderia falar a você que sim, existe essa necessidade de ter o controle, que necessariamente é só com você. Você pode fazer esse trabalho de manutenção ou de controle com outros profissionais, com médicos, com educadores físicos, com outros colegas de outras especialidades, inclusive. Então, o interessante é fazer esse crossover de atenção ao paciente. E a gente vai falar aqui também de outra curiosidade aqui, né, que o Dr. Marcelo está trabalhando agora numa faculdade, ele vai falar para a gente como é que está sendo essa experiência. Olha, eu podia lhe falar que é uma experiência totalmente inédita na minha vida. Tu te imaginou? Não, eu confesso assim, antes de dizer o seguinte, que na minha graduação, durante uma fase dela, eu me imaginei sim, professor. Foi, né? Mas ela passou rápido. E depois Que, gente, é um mix. Ele tem apenas 7 anos. Da graduação pra cá, ele tem apenas 7 anos. Então, assim, é um mix. O cara já tá na faculdade, como professor, já tem título. Então, é uma experiência interessante porque foi uma faculdade onde eu me formei. Então, o meu amadurecimento... Meu Deus, é maravilhoso isso. Ele se teve bem presente durante essa fase, sabe? Então, eu me encontrei mais adulto, mais responsável, mais inteiro nas minhas coisas, nas minhas metas, quando eu estava nessa relação de graduação durante a faculdade SEST. Então, depois que eu tomei conhecimento da necessidade de ter o cargo de professor, fiz a entrada lá no todo o processo lá que estava em andamento, né? Então, mandei currículo, mandei tudo. Então, fui submetido a um teste, né? Uma palestra com uma banca e tal. Então, ser aprovado, uma banca onde tinha professores que antes eram meus professores e a ser aceito nesse hall de professores, para mim é muito interessante, porque eu cruzava aqueles corredores, né? Tudo, ia para a biblioteca, muita coisa mudou, né? Então, para mim é muito interessante ver os funcionários, ver algumas pessoas por outra ótica, não de superioridade, mas assim de mérito, claro, né? Claro. Cara, deve ser muito, muito bacana. E aí me encontrei e foi me encaixado na disciplina Claro Afim, né? Fisioterapia aquática, na supervisão de estágio da fisioterapia aquática, né? No período vespertino eu me encontro lá. Então eu tenho um carinho muito grande, porque hoje eu me encontro como professor com meus alunos, né? É um período bem interessante, porque eu não deixo de aprender com eles, né? Eu não deixo, com certeza, de aprender com eles. Esse que é o estágio lá na PAI? Na PAI, é um aprendizado muito grande com eles. Ali é humanizado, viu? Sim. Então, é uma forma que eu entendo que você acaba conhecendo várias cabecinhas. Então, cada cabecinha tem o que eu falo para eles, né? É o temperinho. Sim. Então, é interessante você não padronizar, sabe? Não faça isso. Cada um deixa o seu estilo. É aquilo que, quando eles se formarem, é o que eu gostaria de ter ouvido. Sim. Parte delas, dessas... É a questão da liberdade, mas dentro do contexto. Dentro do contexto. Então, é muito interessante para mim estar com os alunos lá no setor da fisioterapia aquática, na piscina, e ter alguns pacientes que também, que vez ou outra, voltam, né? Eu já tive o prazer de encontrar alguns pacientes que estavam presentes na minha época de aluno. Olha Eles aí. me encontram lá como professor. Ixi, é gratificante, né? É gratificante, porque a gente vê que o tempo passa, mas que parece muito tempo, né? Mas não é não. Passa muito rápido.
Não é 7 anos, a gente já está nesse patamar. É coisa boa demais, coisa boa. Então, e voltar, né, para a faculdade, onde ele se formou, isso aí é interessante demais, né? Ele é um fofo, um querido, um gigante, mas é uma pessoa fofa, é um querido. Eu acho que deve ser o xodó desses professores, porque deve ser muito orgulho. Eu imagino esse dia desse título, como não foi. Eu orgulho, porque Raquel, minha amiga, me falou que ela se emocionou quando não sei se a professora que estava entregando o título, ela falou sobre ti, né? Aí ela disse, não, que ele era um rapaz grande, mas é um coração enorme. Realmente, Marcelo, não é porque eu estou na frente dele, porque eu convivi, gente, convivi. Vou logo dizer, são 21 anos de relação, né, com a mãe dele. E assim, eu convivi, vi realmente esse processo. Não tão de perto, porque às vezes a gente se dispersa, né, aquela coisa toda, mas sempre ali dentro. Gente, é uma coisa incrível, em todas as datas. A família do Marcelo nunca esquece a minha. É uma coisa assim interessante, né, Marcelo? Casamento dele, o nascimento da filha, o aniversário da filha de 1 ano. Aí foi. Tem 5, 4, né? 3. 4 anos. Aí veio o Guilherme. Gente, já daqui a pouco a festinha dele de 1 ano. Então, tudo, por exemplo, também estava presente lá. Estava até gravando aqui, mas estava presente lá no jantar de recebimento do título. Então, assim, a gente vê que realmente existe no Marcelo essa questão da humanidade, a questão da família, que às vezes a gente pensa que não é interessante, porque o que a gente vivencia dentro de casa, a gente leva também para a vida da gente profissional. Com certeza. A gente começa a abraçar aquela pessoa, aquele paciente, de uma forma fraternal, como ele falou. Existe um vínculo, lógico, no bom sentido, dessa questão do acolhimento, né, da questão da confiança, da questão mesmo de estar ali para resolver alguma coisa fora, além consultório, né? E isso a gente pode, eu realmente vivencio isso e posso dizer de cátedra que realmente o Dr. Marcelo, ele é assim, né? E a gente fica feliz, né, com a presença dele. E daqui para alguns programas a gente vai entrar em assuntos específicos, como eu já falei. A gente vai preparar assim um programa muito legal para vocês, que vocês vão, ele vai desmistificar a fisioterapia, principalmente a aquática, para vocês terem uma noção de como é que é, os benefícios, tal, e as indicações. Então vai ser algo mesmo maravilhoso. Se isso aqui já foi muito bacana, porque assim, foi uma questão da gente ter mesmo de conhecimento pessoal dele, a questão do profissional e tal, e a gente vai trazer tópicos bem interessantes. Agora sim, antes de terminar, lógico que eu tinha que homenagear, né? Meu diretor me deu essa plaquinha bem aqui. Porque, gente, é muito fácil a gente homenagear as pessoas quando tudo está dando certo, né? Mas, assim, quando é uma pessoa que acredita no teu trabalho de início, né? Como é essa questão aqui, que esse primeiro podcast com ele, o segundo que eu estou gravando. Então, eu preparei uma plaquinha aqui para cuidar. Olha só que bonitinho. Adorei. E dizer para vocês, né, que isso aqui não é pouca coisa não, gente. Acreditar é patrocinar, tá certo? A Cuidar é patrocinador oficial aqui do Ricole Pod. Então, tá aqui, doutor Marcelo, sua plaquinha. Muito obrigado, viu? Certo? Muito carinhoso. Eu agradeço, certo? Então, a pessoa que está contigo desde o início, essa sim é tua parceira. E que acredita, que investe, essa sim a gente pode confiar, tá certo? A gente tem que acreditar. É verdade, tamo junto. Então é isso, gente. E esse foi o episódio aqui com o Dr. Marcelo Assunção, fisioterapeuta aquático, aí que tem um título maravilhoso, e ele vai deixar o arroba dele aqui, o arroba da Cuidar, para vocês interagir, para que nos próximos podcasts haja perguntas, certo? Vão lá, dar uma curiadazinha lá nas redes sociais. Qual é, doutor? Cuidar.6. Tá certo? Cuidar.6. E a gente vai trazer coisas interessantíssimas para vocês. Até o próximo episódio. Até o próximo.